Vamos comentar sobre os números da violência, que pelo que a gente já viu, inclusive nos jornais agora da manhã, o Laércio Vieira comentou com a gente, deram uma reduzida. Vamos saber se de repente é uma coincidência ou se a troca do comando das polícias civil e militar teve aí já alguma repercussão na prática. Estou recebendo o doutor Eduardo Leite hoje mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Obrigada pela presença, bom dia. Eu que sempre agradeço esse convite e falar sobre a criminalidade não é um prato. Tema dos mais agradáveis, né? Mas de qualquer forma nós precisamos enfrentar, né? É o enfrentamento que muitas vezes faz com que a criminalidade recue. Exato. E também é uma tomada de consciência, né, que a gente faz aqui, para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo, para que todos parem para pensar. É uma análise, né? Você sabe que a pior coisa é a ignorância, né? Ou seja, quando você tenta se afastar do problema, o que acontece? Você passa a não compartilhar e, evidentemente, você passa também a não se prevenir. Não se cuidar. Então, não se cuidar. Então, consequentemente, eu acho que esse papo que nós temos de segundas e sextas-feiras é importante, porque nós estamos falando sobre e colocando a par os cidadãos de tudo que está acontecendo na cidade. Eu acho isso de fundamental importância. É o que nós temos falado. A informação ela tem que ser passada. É verdade. Ela não pode ser retida conosco. Tem toda razão. Os jornais de hoje estão trazendo uma redução de 28% essa semana nos números da violência. A gente teve uma semana um pouco mais tranquila do que as últimas, né? Que a gente teve a oportunidade de comentar aqui também, com números de mortes e baleados um pouco menores. Apesar de que, de ontem para hoje, tivemos 9 mortes mais uma vez, que era mais ou menos a média do que estava acontecendo nas últimas semanas. Essa redução de 28%, o senhor atribui a essa troca de comando? O Laerte aqui fez uma avaliação acreditando que os bandidos estão aí meio que esperando quais são os próximos movimentos, o que a polícia vai fazer, de que forma vão investir, aonde vão atuar. Você acredita que essa redução é justamente por conta desses movimentos que estão sendo feitos? Eu penso que é um conjunto de ações, tá? Se nós fizermos um balanço desde quando nós começamos a comentar sobre a questão da criminalidade, nós percebemos que há uma evolução, ou seja, o governo, ele ocupa o espaço. Quando ele ocupa o espaço, obviamente a criminalidade tem que recuar. Tira espaço da criminalidade. Ele tira espaço da criminalidade. Então eu acho que a operação saturação, que aconteceu há 30 dias, teve o início há 30 dias atrás, e ela acabou se espalhando. Essa operação se espalhou pela cidade, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, enfim, então eu acho que isso começa a diminuir o espaço dos criminosos. Muitos presos, muitos procurados pela justiça foram presos, foram capturados, em Paraisópolis mesmo, o principal traficante foi capturado, foi transferido para Rondônia. Então essas ações, ou seja, essa operação, junto com a operação que vem sendo feita dentro dos presídios, que é de fundamental importância. E depois tem outro, o presídio está sob o controle do Estado, sob a tutela do Estado. Então é fácil trabalhar. Então essa ação dos presídios, as ações dos bloqueios de todo o limítrofe do Estado de São Paulo, impedindo que armas e drogas ingressem no Estado, né? A polícia agindo, né? Percebemos que efetivamente tivemos várias ações utilizando motos, né? Ou seja, o piloto e mais um garupa agindo. Inclusive, essa semana nós tivemos 2 ou 3 ataques da mesma modalidade. Então, o que acontece? A polícia também está reprimindo, está podendo fiscalizar as motos, fiscalizando as pessoas que estão pilotando essas motos, quem são, levantando todos os antecedentes criminais dessas pessoas. Então, essas ações, mais a troca do secretário de Segurança Pública, a troca do comando da Polícia Militar e o delegado-geral da Polícia Civil. Então, tudo isso começa a efetivamente surtir um efeito. Então, é óbvio, de uma certa forma, é cíclico, ele aumenta e depois ele logo diminui. Hoje aumentou um pouquinho, mas a tendência é realmente diminuir. E uma outra coisa que também foi de fundamental importância foi o blog, né, que foi tirado do ar, que era do PCC, que inclusive um blog do próprio PCC. Nós falamos há 2 semanas atrás que havia Facebook, que havia ações de criminosos de dentro dos presídios agindo. E agora foi tirado, a juíza determinou que fosse tirado do ar o primeiro comando da capital, né? Que inclusive era o nome do blog.
e a quebra do sigilo de todas as pessoas que estavam envolvidas. Mas a Polícia Civil teve que fazer o quê? Entrar com uma medida judicial para que a juíza autorize a retirada Essas ações, elas deverão ser mais rápidas, porque uma ação rápida, ela surte um efeito rápido, ou seja, você não dá tempo das pessoas se evadirem do local. Então eu acho que essas ações, elas devem ser muito mais aceleradas, mais rápidas, para que efetivamente você consiga diminuir. Então eu acho que esse conjunto de ações, obviamente, faz com que a criminalidade diminua acentuadamente. E a gente vê que onde a polícia está atuando, como você falou, quanto mais a polícia avança, mais os bandidos recuam. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, apesar de o governador estar falando aqui, ele fez um balanço desses 30 dias, primeiros 30 dias da Operação Saturação, que não tem data para acabar, né? Mas eles vão começar a reduzir o número de policiais agora, inicialmente começaram com 500. O balanço que ele fez foi positivo e está sendo positivo de fato, porque os números divulgados aqui são muito interessantes em número de apreensão de armas, de drogas e da prisão efetiva desses bandidos. Agora, não dá para entender por que eles fazem a coisa de forma para curar ou para remediar um problema que poderia ter sido evitado. Por que a presença da Polícia Militar já não é efetiva nesses lugares? Assim como a gente vê aqui na região dos Jardins, na Avenida Paulista, em tantos outros lugares da cidade, os policiais passando, fazendo realmente um policiamento preventivo nessas regiões. Por que dentro de uma comunidade eles deixam a situação sair do controle e deixam as leis acontecerem da forma como os bandidos querem, para depois atuar e fazer o trabalho de combate em vez de prevenção? Será que com esse novo comando essa mudança de mentalidade vai acontecer também? O que acontece é o seguinte: a Polícia Militar, ela faz um trabalho ostensivo, ou seja, ela age de acordo com as informações obtidas, né? Então, como nós tivemos um problema com relação à Polícia Civil, que deixou de fazer a questão da inteligência, né? Porque a inteligência, você detecta quais são os focos de problemas que existe na cidade. Então, como nós tivemos um problema na questão da inteligência, isso admitido até pelo próprio secretário, o secretário que assumiu recentemente, o próprio delegado. Então, teve o esvaziamento, ou seja, o antigo secretário de Segurança, ele deu muita atenção para a Polícia Militar, que era o trabalho ostensivo, e esqueceu um pouquinho da Polícia Civil. Então, isso só ocorre quando efetivamente você tem uma inteligência inteligente, né? Ou seja, quando você percebe atuante, que você encontra os focos e passa as informações para a Polícia Militar. É assim que funciona. Então você encontrou um problema lá em Paraisópolis. O que fez? A Polícia Militar foi lá, ocupou o espaço, fez a prisão dos marginais, alguns capturados, alguns procurados pela justiça foram capturados, porque você não pode deixar, se a pessoa está sendo procurada pela justiça, boa pessoa é que ela não é. Não. Então, efetivamente, ela tem que pagar a conta para a sociedade. Então, essas ações ocorrem na medida em que a inteligência funciona, né? Então, eu acho que houve um pouquinho, talvez, afrouxou aí essa questão da inteligência e, consequentemente, os criminosos acabaram avançando, né? E essa troca também, essa foi uma retaliação. Nós não podemos deixar de analisar desta forma, né? Os criminosos retalharam algumas ações, algumas transferências de alguns criminosos que cumpriam pena e foram transferidos para outros presídios. Isso também é uma resposta. Nós tivemos isso em 2006 e, obviamente, tentaram fazer uma ação semelhante àquela, mas, obviamente, foram frustrados, porque as ações foram isoladas. Naquela outra ocasião, o governo todo foi pego de surpresa, porque de repente orquestraram uma ação e todos eles agiram praticamente quase uma semana de forma ostensiva, né? Dessa vez não, dessa vez eles foram impedidos, dessa vez o impacto da criminalidade foi menor do que em 2006, sem dúvida nenhuma, tá? Então eu acho que é isso, ou seja, coloca o trilho no trem, o trilho na linha do trem, para que possamos efetivamente fazer uma ação e, consequentemente, um combate e uma prevenção. É dessa forma que funciona. A presença da polícia não necessariamente demonstra que há um policiamento ou não. Não, se você for pensar, eu acho que falta um pouco de tecnologia, por exemplo, né? Monitoramento eletrônico, falta ainda algumas ações que dependem de recursos, depende de orçamento, né?
você vê, no Japão, por exemplo, quando se percebe a presença de um policial, toda a população já fica temerosa, porque aonde tem polícia é porque está acontecendo alguma coisa anormal. Então, a presença da polícia não necessariamente demonstra efetivamente o combate à criminalidade. Tem que ser ao contrário. Ou seja, se você pegar outros países, é da mesma forma, né? Se você pegar o policiamento militar em Londres, por exemplo, eles não usam armas, né? Eles usam o quê? Uma outra forma, uma forma de inteligência, de combate efetivo e constante da criminalidade. Então, eu acho que isso tem que acontecer em São Paulo. Agora, nós temos um problema sério, Regiane. São Paulo é um país, né? Só a capital é um país, tem uma extensão territorial, nós estamos com 11 milhões de habitantes, nós temos um problema, assim, bastante complicado, 1.600 e poucas favelas, né? Então, muitos migrantes que acabam vindo e se instalando na cidade, às vezes sem nenhuma perspectiva de trabalho. Então, tudo isso faz parte de uma cidade complexa que é difícil de fazer o policiamento. Isso não tem a sombra de dúvida, né? Mas aí, você está dando o exemplo desses países onde a criminalidade quando eles ficam sabendo o que acontece aqui, eles imaginam que isso aqui é uma grande selva, né? Porque é pega para capar mesmo. A quantidade de mortes é uma coisa que no país deles não existe, né? É uma coisa completamente surreal. Aquele é o melhor dos mundos, é claro. Um dia a gente almeja chegar lá. Um dia a gente chega, se Deus quiser. Mas a gente sabe também que a polícia, a presença da polícia, traz uma sensação de segurança pra gente. Se eu tô andando aqui na Avenida Paulista, por exemplo, eu cruzo com 2 policiais, eu sei que naquele momento ali, naquela hora, nenhum bandido vai ousar chegar perto de mim, ou se eu estiver falando no celular, dar um tapa na minha mão e levar meu celular, por exemplo. E aonde a polícia não está presente, a coisa vai acontecer da forma como o bandido quiser ou o povo quiser. Agora, Regina, uma coisa é o problema do exemplo, né? O que acontece? Porque aqui a criminalidade já está instalada, esse é o grande problema. Mas aí o que acontece? Quando você percebe, quando a população percebe, por exemplo, essa operação Porto Seguro, aonde tem uma pessoa que faz toda uma ação, né, que era a principal assessora de um gabinete da presidência da República, aonde ela faz toda uma articulação, aonde ela pede, inclusive, nomeação, por exemplo, para uma pessoa para cuidar da ANAC, que é a Agência Nacional que cuida da segurança dos aeroportos, brasileiros. Que nós tivemos recentemente um problema e tivemos 2 acidentes violentos, tivemos pessoas que morreram. Então, a partir do momento que você olha isso, que dentro de um gabinete da presidência da República você tem pessoas articulando nomeações, praticando crimes, porque são crimes praticados. Também. Então o criminoso olha aquilo e vê aquilo e fala, pera um pouquinho só, se ela pode, por que eu não posso praticar um crime? Aquele é o crime que ela comete, esse é o crime que eu tenho e aí o que acontece? Em cadeia. Exatamente. A pessoa olha aquilo e fala... Concordo 100% com você, então, o exemplo é tudo mesmo. E aí o que acontece? O que é pior? Aqueles que estão na adolescência olham esses noticiários e começam a ter isso como exemplo. E aí, como é que você faz? Então, eu sempre digo o seguinte, que você combate a criminalidade fazendo com que o governo seja idôneo, né, isento, que não pratique crimes. Ou seja, então eu acho que o exemplo, a criminalidade é um reflexo. Nós percebemos aqui o governo do estado de São Paulo, por mais que ele possa trabalhar, por mais que ele possa agir, mas ele não pode impedir, o governo do estado de São Paulo não pode impedir, por exemplo, a entrada de pasta de cocaína, não pode impedir a entrada de submetralhadoras, de fuzis, de granadas, né, que são armas controladas pelo Exército. Isso quem é que tem que fazer? São aqueles que estão lá na presidência da República, no gabinete da presidência da República. Só que eles estão muito mais preocupados em ajudar amigos e pessoas que, tipo, eu te ajudo, você me ajuda a chegar num cargo, do que a efetivamente fazer alguma coisa para a população. Aí a gente não pode nem responsabilizar a presidente, a Dilma. Por quê? Porque, na verdade, o que ela faz? Ela, assim que ela detecta um problema, o que ela faz? Ela exonera, afasta, enfim, a Polícia Militar, a Polícia Federal age,
prende as pessoas e daí por diante. É óbvio. Agora, o que as pessoas têm que ter, aqueles que estão investidos na função pública, elas têm que ter consciência de que elas não podem praticar nenhum tipo de desvio de conduta dentro da administração pública. Né? Eu acho que é um posicionamento pessoal, é a questão da idoneidade, do caráter, da moralidade, né? Ou seja, então essas pessoas que assumem um cargo público têm que ter consciência de que ela está ali prestando um serviço a toda uma sociedade. Eu fico muito triste quando eu vejo esse gasto de energia que, infelizmente, as autoridades têm que ter, muitos políticos têm que ter, em vez de, por exemplo, o legislativo ficar se preocupando em fazer leis, em pensar em soluções para a sociedade, em coisas que vão agregar, que vão trazer uma vida melhor, aprovando verba para isso, melhorando a condição de vida das pessoas ali, ficam se preocupando em apontar o dedo para o outro. Ficam se preocupando em investigar o cara que está do lado, o outro deputado que roubou, não, você roubou mais, não sei o que, vai a casa de quem que vai cair agora. E esse gasto de energia que é colocado nesse tipo de investigação poderia ter sido colocado na benfeitoria para a população, que é para isso que eles são eleitos, inclusive. E não só energia, mas sobretudo o dinheiro que é desviado em função de tudo isso. Eu acho que o que se desvia dentro de todos os governos, eu estou falando de uma forma genérica, de uma forma geral, daria para você sanear vários problemas de habitação, de transporte, de desemprego, daria para você sanear muitos problemas, eu digo, a nível do Brasil. Nós temos aqui, se nós puxarmos na memória, você lembra, e acho que talvez você não, eu talvez lembre porque eu sou um pouquinho mais velho, mas você, a quantidade de dinheiro que se gastou para irrigar o Nordeste, né? Ou seja, era governos e mais governos investiam para poder irrigar o Nordeste e ficaram décadas e décadas, aquilo nunca ia ser irrigado e nunca foi irrigado, né? Demorou não sei quanto tempo para poder fazer fazer um trabalho no Nordeste. Então, o que nós não podemos perder é tempo, nós não podemos gastar dinheiro na corrupção e, sobretudo, aqueles que assumem a função pública, efetivamente, eles não podem estar a serviço do crime, eles têm que estar a serviço da população, de uma sociedade, e não pode agir da forma que vem agindo. Então isso para mim é um péssimo exemplo, né? Ou seja, cada dia que você percebe, hoje mesmo saiu no noticiário de que alguns e-mails foram interceptados, né? Outros e-mails já foram interceptados entre a Rose, né? E os irmãos. Aí é a nomeação da filha da Rose. Então, é aquela história do quem quer fazer rir, como é que é? Quem quer rir tem que fazer rir. Ela vai lá, ajuda ele a ser nomeado, mas ele também, por outro lado, ajudou a filha dela a entrar na ANAC. É uma troca. Você percebeu os salários? Um era 23 mil reais, o outro, a filha ganha 8 mil e pouco. Então, se você for pensar, de salário mínimo, né, que se paga para os aposentados e daí por diante, você percebe que efetivamente nós estamos muito distante de uma realidade, de uma vida ideal, né? Então, o que eu acho? Eu penso o seguinte, que nós precisamos, essas pessoas que estão investidas na função pública têm que se conscientizar de que não pode roubar, não pode fazer o desvio de conduta aquele que está na função pública. Eu acho que é a primeira conscientização. E aí eu chamo a atenção com relação ao mensalão. Então, tem que punir com o rigor da lei e fazer com que essas pessoas paguem efetivamente aquilo, essa dívida com a sociedade. Para a gente só encerrar essa questão do exemplo que você está falando, realmente isso é muito importante, eu concordo 100% com você, mesmo porque isso reflete, como você está dizendo, na questão da criminalidade e justamente na impunidade dos bandidos que efetivamente matam, roubam, e a gente percebe que com isso eles estão ficando cada vez mais ousados. Esse crime que aconteceu na Avenida dos Bandeirantes ontem à noite, às 8h30 da noite, no momento em que a avenida estava absolutamente cheia, ainda com trânsito, congestionada, e um lugar de muito movimento, e os bandidos vão lá, matam um casal na frente da filha, inclusive das filhas da mulher, né? Se eu não me engano são as filhas do primeiro casamento da vítima, e para roubar uma moto. No fim não rouba nada e vai embora. E por que eles fazem isso? Porque sabem que pouco vai acontecer. Se eles forem pegos de fato, se eu conseguir identificar quem são os bandidos e tudo mais, e conseguir prender, a gente sabe o que vai acontecer. Eles vão ficar um tempo presos, aí depois vão ter atenuantes, ganha 30 anos, depois vai lá, fica 10, 8. É uma situação muito... Isso também tem que ser revisto, né, doutor? O crime, ele não pode compensar.
Entendeu? Eu acho que a partir do momento em que o criminoso percebe que o crime não compensa, obviamente ele vai começar a desistir da prática do crime. Enquanto ele perceber que compensa, então obviamente, outro dia eu te dei um dado, ou seja, a pessoa na verdade, ela comete 40, 50 crimes antes de ser preso. Ou seja, assaltos em semáforo, principalmente esse tipo de crime que você não consegue identificar e a pessoa tem uma rota de fuga rápida e você não tem o policiamento perto, então ele vem, rouba e sai, se evade do local, ou seja, já teve um êxito. E assim acontece até a hora que ele efetivamente tem o azar, né? E a vítima tem a sorte de repente ser abordado por um policial e ser preso ou ser morto, um dos dois. Inclusive a gente já comentou sobre isso aqui também, né? Uma coisa muito triste que aconteceu com esse casal, uma violência desmedida, completamente injustificável. Eles tinham acabado de comprar essa moto um dia antes. Quer dizer, aqui a gente até chegou a falar sobre isso, a gente não pode mais querer usufruir do pouco que a gente consegue com o suor do nosso trabalho. Se a gente quer comprar um relógio, a gente vai cair na gangue, tomara que não, mas pode ser que caia mais cedo ou mais tarde, na gangue especializada em roubar relógios de luxo no trânsito, por exemplo. Se você compra um carro, você também tem que tomar todos os cuidados e blindar e não sei o quê. Quer dizer, a gente está cada vez mais sem poder viver, fazer o uso de tudo aquilo, tudo que a gente conquista. E a gente está conquistando de uma forma honesta, de uma forma que, né, não está ferindo ninguém, é um absurdo. E você sabe, Regiane, que não é o que nós tínhamos conversado, não é só o relógio, porque você chega e fala para a vítima, mas eu fui assaltado ali e levaram só o relógio, não é só o relógio. E aí a pessoa não registra o boletim de ocorrência, não entra na estatística. Aí o que o Estado faz? Ele faz baseado na estatística, né? Então a pessoa que efetivamente não registra o boletim, ele está colaborando com a prática de outros crimes. É verdade. Então tem que registrar. Vai perder tempo, mas tem que registrar. Tá certo. Quando eu voltar, a gente continua falando a respeito da Operação Porto Seguro, tá bom? Então, voltando com o doutor Eduardo Leite, a gente começou aqui, introduziu até o assunto da Operação Porto Seguro, que é uma operação aí de suma importância para colocar um pessoal que estava fazendo muita coisa errada aí atrás das grades. Só que os irmãos Vieira já estão presos, né? A Rosemary ainda não, ela ainda não foi encontrada, ela deu um perdido aí, como a gente diz, né? Mas as ligações telefônicas dela ainda não foram, o sigilo telefônico dela ainda não foi quebrado. Qual que é a explicação para isso, doutor? É o que eu comentei agora há pouco. Tem a polícia, de uma certa forma, ou seja, a forma em que a polícia age, há alguns obstáculos que são muitas vezes intransponíveis. Por quê? Porque qualquer pedido de quebra de sigilo, qualquer necessidade que haja dentro de um procedimento investigatório, se faz necessário o pedido para a juíza ou para o juiz que está conduzindo o procedimento. Então vai depender do Ministério Público requerer, a polícia pedir, o Ministério Público aceitar aquele pedido, aí nesse caso o Ministério Público Federal, e a juíza federal efetivamente, ou o juiz federal, autorizar a quebra desse sigilo. E às vezes esse lapso temporal, Regiane, ele demora muito tempo para poder fazer. E nesse meio tempo, o que acontece? Muitas coisas são destruídas, ou seja, muitas informações são apagadas daí por diante. Então o que precisa? Você precisa de uma ação muito mais eficiente. Então o que acontece? Eu acho que a Polícia Federal já deveria ter pedido a prisão dela. Acho que o Ministério Público Federal tinha que já ter ratificado esse pedido e já ter feito a prisão, pelo menos a prisão temporária, que é uma prisão por 30 dias no máximo, né? E aí ela pode ser convertida para prisão preventiva, que aí você não tem prazo para efetivamente a pessoa ser colocada em liberdade. Mas isso começa a dar o exemplo. Eu sempre defendi, porque eu sou do júri, né? O júri, como é que ele funciona? Todos os crimes contra a vida, homicídio, o aborto, infanticídio e instigação ao suicídio são crimes julgados pela sociedade. São sédios jurados que são tirados da sociedade e esses jurados, eles julgam aquele crime. Eu acho, pelo menos na minha percepção, que todos os crimes funcionais, aquele que está investido na função pública, tinha que ter sido
Deveria ser julgado pelo júri popular. A sociedade tinha que julgar. Isso é uma excelente ideia, doutor Eduardo. E não o Supremo Tribunal Federal julgar, não os juízes que estão lá, a própria sociedade, que quem que foi lesada? Quem pior prejudicado? Quem foi lesada? Então eu acho que todos os crimes contra a administração pública, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, tinha que ser julgado necessariamente por aqueles 7 jurados que são extraídos da sociedade. Porque aí sim, aí a justiça ia começar a ser feita, porque aquele que está lá, que foi prejudicado efetivamente, defende os interesses de uma sociedade toda. Mas isso depende de uma aprovação do Congresso, uma emenda constitucional e, sobretudo, a aprovação do Congresso. Aí vem a dúvida, será que os parlamentares estão dispostos a serem julgados pelo senso comum do povo, né? Porque você sabe, se você fizer um plebiscito... A resposta a gente já tem, né? Mas poderia ter sido feito... Se fizer um plebiscito, a gente sabe qual vai ser a resposta da população. De qualquer forma, está lançada aí, novamente, num outro momento, de que esses crimes praticados contra a administração pública possam ser julgados pelo senso comum do povo. Tá certo. Ele, não pelo Supremo Tribunal Federal, e tendo como foro privilegiado, porque isso é foro privilegiado. É verdade. Né? Então eu acho que esse é o Como se fosse um crime de menor importância, que na verdade não é, né? Sem dúvida nenhuma. Ao contrário, mata em cadeia. É verdade. Né? Ou seja, desvio de dinheiro mata muita gente, né? Ontem nos telejornais foi falado em grande escala dos e-mails, né, que vieram à tona, a troca de e-mails entre a Rosemary e os irmãos Vieira, né, combinando essa questão dos cargos e tudo mais. Esses e-mails não comprovam, quer dizer, não encontraram nenhuma resposta do então presidente Lula para ela, validando o cargo para essas pessoas, mas só a forma como a negociação foi feita entre a Rosemary e os irmãos Vieira e a conclusão do caso, quer dizer, a entrada deles nesses órgãos públicos, isso já é material suficiente para comprovar que o contato da Rose com o presidente foi efetivo, apesar de não ter comprovação documental? Olha, o que eu penso é o seguinte, que na verdade, muitas vezes a ação é feita, a própria pessoa delibera e utiliza o nome de outras pessoas. Então nós não podemos responsabilizar se o Lula fez isso ou fez aquilo, tá? Eu aqui não estou defendendo absolutamente ninguém. Eu estou simplesmente colocando, nós não estamos fazendo um juízo de valores aqui. Eu estou dizendo que muitas vezes se utiliza o nome de autoridades para poder tirar alguma vantagem. É a mesma coisa. Ao lado, essa Rosemary trabalhava ao lado da presidente. E a presidente, na hora que ela tomou conhecimento, imediatamente que ela fez, ela exonerou. Então, às vezes, e isso acontece de uma forma até normal, né? Se utilizar o nome de uma terceira pessoa ou de uma primeira pessoa, até para poder tirar alguma vantagem. Isso foi feito, né? Isso foi feito no mensalão, isso continua sendo feito, e não é só no órgão, não é só no governo federal, mas no governo estadual, no governo municipal. Então se utiliza o nome de autoridades. Agora, é óbvio que se eventualmente tiver alguma prova que ligue efetivamente essa pessoa, ou seja, a Rose, ao ex-presidente Lula, ele vai responder, né? Mas é o que eu falei, ou seja, muitas vezes se utiliza o nome da pessoa para poder tirar algum proveito, né? Esses e-mails que foram interceptados, que já se encontram nesse procedimento investigatório, esses não demonstram nenhuma ligação, né? Mas de qualquer forma, tem que ser apurado e tem que ser efetivamente chegar a um resultado nesse procedimento aí da Operação Porto Seguro. Tá certo. Novos desdobramentos com certeza virão e a gente vai voltar a conversar sobre isso aqui. Agora a gente vai sair do campo aí da violência política. Vamos voltar para a segurança pública, porque, né, infelizmente tem muitas coisas acontecendo e inclusive crimes que chocam, né, toda uma sociedade. Nessa última semana a gente se chocou com mais uma história de crime passional, né, de mãe e filha que estavam numa cidade do Rio Grande do Sul, que inclusive é fronteira do Uruguai, e de repente surgiu o ex-marido, começou ali uma perseguição e ela acabou sendo alvejada pelos tiros disparados por esse ex-marido em um lugar público, inclusive num hospital, né? Quer dizer, uma coisa muito chocante. E aí a gente vai conversar um pouquinho agora, isso dá margem para que a gente discuta aqui no estúdio, sobre crimes passionais que fazem parte aí da história, né? Temos vários casos, inclusive famosos, que a gente gostaria de conversar aqui no estúdio, mas depois que você acompanhar esse VT, dá só uma olhada.
Na última semana, o Brasil se chocou com mais uma história de crime passional. Mãe e filha caminhavam pela rua na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, quando o ex-marido parou e ofereceu carona. As duas perceberam que ele estava alterado e correram em direção ao local que consideraram mais seguro, um hospital. Imagens do circuito de segurança da Santa Casa registraram o momento em que a jovem sobe a escadaria em pânico. Logo atrás vem o ex-marido, que está armado. Na cena ainda aparece a mãe da jovem, que corre para tentar deter o agressor. Em uma outra câmera, na recepção do hospital, é possível ver a jovem tentando escapar, mas o ex-marido, com a arma em punho, consegue alcançá-la. Segundo a polícia, neste momento, ele dispara 5 tiros. A mãe chega logo depois, agarra o homem e consegue tirá-lo do hospital. Quando vê o que aconteceu com a filha, ela fica desesperada e procura ajuda. 2 tiros acertaram Fernanda. Um atingiu a cabeça e outro uma das mãos. Felizmente, ela se recupera bem e não corre risco de morte. De acordo com familiares da vítima, o motivo do crime teria sido ciúme. O país já assistiu a outros casos de crime passional. Alguns, inclusive, ganharam grande repercussão, como a Fera da Penha, na década de 60. O caso de Dock Street, de 1976. O crime de Pimenta Neves, em 2000. Lindomar Castilho, em 1981. Daniela Pérez, em 1993. E os mais recentes, o caso Eloá e da advogada Mércia Nakashima. Em todos os fatos, a paixão se transformou em ódio e acabou em tragédia. Realmente crimes muito chocantes, né? E que aí a gente para pensar que o inimigo dorme logo ao lado, muitas vezes, né? Quando é uma pessoa extremamente violenta. Qual é o perfil desse tipo de assassino, assassino passional? Eu acho que primeiro, dentro de um processo criminológico, eu diria que o crime passional é o crime covarde, né? Ou seja, por que é um crime covarde? Porque geralmente ocorre por um sentimento tão pequeno, que é o sentimento dos ciúmes. De posse, né? O sentimento de mais do que posse, quase propriedade, exato, praticamente propriedade, como se ele fosse dono. Se não for minha, não vai ser mais de ninguém. É isso, se a gente, na própria reportagem já mostrou que isso na história não se muda a ação, ou seja, é sempre da mesma forma. Então, esse sentimento é um sentimento que efetivamente diminui a capacidade do intelecto da pessoa, né? O ciúmes acaba dominando a sua percepção, a sua razoabilidade, e aí ele começa a agir de uma forma emotiva. Então, o crime passional, ele não diminui a pena em absolutamente nada, a não ser que aquele crime justifique uma ação que tenha ocorrido antes. Então, por exemplo, se ocorreu uma traição e o marido efetivamente, ou a própria mulher, né? É que o perfil é sempre da violência, é sempre parte do homem. Normalmente do homem, né? E não da mulher. A mulher, em que pese ela ter uma quantidade menor de neurônios, mas ela é mais inteligente do que o homem. Porque se o homem... Os nossos hormônios não permitem chegar tanto. Você imagina se o homem tivesse essa... O homem não é nem um pouco inteligente. O homem ele age na sua ignorância. No ímpeto, né? Né? No seu ímpeto, na sua ação de forma tão pequena. Então, o que acontece? O homem, ele age de acordo com o seu, não só com o seu ímpeto, mas com a sua irracionalidade. Né? Eu acho que, é por isso que eu falo que a mulher é infinitamente mais inteligente do que o homem, porque o homem em absolutamente nada, ele consegue atingir essa inteligência da mulher, essa forma, essa racionalidade da mulher, né? Então isso eu estou falando porque eu estou acostumado, ou seja, trabalhei minha vida toda na área de crimes passionais e sempre quando você traça o perfil do crime, traça o perfil do criminoso sobretudo, você percebe efetivamente que ele deixou de lado a razão e obviamente agiu sempre com a emoção. E ele teve tempo para trabalhar com a razão. Por quê? Porque na verdade ele teve tempo de se armar, de comprar arma, né? De se armar. Você sabe que eu tive um caso que eu fiz, que o marido matou a mulher, isso em 99, final de 99. Um diretor de uma multinacional matou a mulher dormindo, respondeu o processo de liberdade,
e durante, aguardando o julgamento, 3 dias antes do julgamento, ele vai lá e mata a namorada. Chega e também por ciúmes mata a namorada. Então o que acontece? Ou seja, a pessoa cometeu 2 vezes crime passional. Então isso, obviamente, faz com que a gente tenha uma reflexão. Ou seja, essa pessoa só pode ter algum problema psíquico, só pode ter algum desvio de comportamento, só pode ter, ser, ou no mínimo semi-imputável, né? Porque não é possível que a pessoa cometa os 2 erros da mesma forma. Tá. Agora, o crime passional, geralmente, ele é um crime eventual. A pessoa é criminosa, sem dúvida nenhuma, mas você não pode falar que ele é um marginal. Ele é um criminoso contumaz, ou seja, praticou o crime e tem que ser punido, né, de acordo com o rigor da lei. Mas é um crime covarde, né? Então eu acho que dentro de um processo, hoje você tem outras formas de resolver, se separando, entrando com uma ação indenizatória por danos morais, claro, e danos materiais. Resolvendo de forma inteligente. De forma inteligente. Então você vê que, e geralmente, o acusado do crime passional, ele tem um privilégio dentro de uma sociedade, ele tem um status dentro da sociedade. Você viu o jornalista, né, que matou a namorada por ciúmes dentro de um aras. Então por aí você começa a perceber que as pessoas perdem, sabe, aquele freio que faz com que a gente tem que parar na hora certa, tem que refletir. Então esse normalmente é o perfil dos crimes passionais, né? Geralmente são esses. E a alegação de estar agindo por violenta emoção, alguma coisa assim, isso não reduz em nada a pena? Não, a violenta emoção acontece na ação. Então, como eu expliquei, ou seja, se eventualmente tiver uma traição efetiva, a pessoa chega em casa e pega lá o marido ou a mulher no ato da traição. E aí comete o crime exatamente naquele momento. Aí você pode efetivamente invocar o que nós chamamos de homicídio privilegiado. Né? O privilégio, ele dá em função da ação momentânea, né? Então isso é uma característica, e isso reduz a pena, porque a pessoa foi pega no ato e a pessoa perdeu completamente o controle, perdeu esse sentimento de racionalidade que ele deveria de ter, né? Então ele comete o crime, então a própria legislação dá o privilégio dele responder um crime pelo homicídio privilegiado. Assim como o homicídio privilegiado não é só com relação a esse tipo de crime passional, mas, por exemplo, uma pessoa que mata um traficante da favela, que também é homicídio privilegiado, né? Agora, você tinha alguns anos atrás, como o Lindomar Castilho, por exemplo, que foi absolvido pela legítima defesa da honra. Tá. Ou seja, ele vai lá e defende pela honra. Isso é uma tese que está completamente afastada. Já não hoje existe mais. Não. Ela configura um machismo terrível. Completamente. Né? Hoje mas se você pegar em São Paulo, o Conselho de Sentença não admite. Mas se você pegar em algumas regiões do norte e nordeste do país, lógico, porque é o machismo que prevalece lá. Então a legítima defesa da honra pode... em algumas cidades, em alguns lugares mais distantes, pode ocorrer a aceitação pelo Conselho de Sentença, sim, né? Tá certo. Bom, temos que encerrar o nosso bate-papo de hoje, mas né? Com um gostinho aí de quero mais para segunda-feira, porque o doutor Eduardo Leite volta na segunda-feira para conversar com a gente sobre esses assuntos muito relevantes que a gente leva até você com toda certeza. Muito obrigada, até segunda. Na verdade, na segunda vai ser a nossa última conversa do ano. Que pena, mas vai ser por uma causa justa, nobre, que é demais. O bebê que está chegando a chegada aí, do Theo, com né? certeza. E segunda nós vamos comemorar o último programa aí juntos, e logo você está de volta já com a família já, né? Com a família completa, né? Já, obrigada, doutor. Viu? Até uma próxima. Lembrando que o telefone do Disque Denúncia é o 181, é sempre bom a gente lembrar as pessoas de casa, né? Bom final de semana para você e para o telespectador. Também. Obrigada, viu, doutor? Até uma próxima. Bom,